Salut! Eu sou Maria Rita do blog Quero Falar Francês e hoje no nosso vídeo nós vamos ver 10 erros que nós cometemos quando nós falamos francês. Então, se você quiser falar corretamente, fique comigo até o final. Antes de começar a nossa aula de hoje, eu queria lembrar que se você ainda não está inscrito no meu canal, aproveite e se inscreva. E assim você vai ter acesso às aulas todas as semanas em primeira mão. Se você está assistindo essa aula pelo celular, então aproveite e clique em cima do símbolo do sininho, que assim você vai ser avisado sempre que eu estiver postando uma nova aula ou estiver fazendo uma aula ao vivo. E assim não tem como você perder nada. Então vamos para a nossa aula de hoje. Bom, o primeiro erro é quando você vai ler um verbo no infinitivo, que é esse verbo do primeiro grupo, né, que termina com ER. E a tendência é ler o R final. Então, por exemplo, o verbo regarder, tem algumas pessoas que leem regarder, parler, e não pode pronunciar esse R. A pronúncia correta é regarder, parler, écouter. Então, sempre quando o verbo foi da primeira conjugação, que terminar com R, nós não devemos ler o R final. É a mesma pronúncia da segunda pessoa do plural, que é o vous. Então você fala assim, o verbo é regarder, vous regarder, aimer, vous aimer. O segundo erro, ainda falando de verbos, é quando as pessoas vão ler a terceira pessoa do plural, quando está lendo um texto. Como a terceira pessoa do plural termina geralmente em ENT, a tendência é falar, por exemplo, ils habitent, né? Mas não, é ils habitent, ils regardent, ils parlent. Então, você sempre termina no E, como se nem tivesse o E ali, meio mudinho, né? Il parle, ils habitent, né? Il regarde, d'accord? O terceiro erro é muito comum também a pronúncia do tu, tu. Como a palavra tu é escrita como em português tu, várias pessoas pronunciam tu, só que tu em francês é tudo ou todo. Né? Então a gente tem que prestar muita atenção nessa pronúncia. A mesma coisa, por exemplo, quando você fala du, que pode ser o article contracté, pode ser o do, ou pode ser do participo passado do verbo devoir, il a du. Se você falar do, significa doce, meigo. Então, olha, você pode falar le temps est doux, quer dizer, o tempo está ameno, está agradável. Preste atenção. Tu é o tu, e tu é tudo ou todo. Du é o do e o du é doce. Quarto erro na pronúncia é o le. Esse artigo definido é bem complicadinho, né? Você tem o le e o le. O le é o singular e o le é plural. Então, para o nosso ouvido de brasileiro fica bem complicado de observar essa nuance do le e le. E para o francês faz muita diferença. Então, às vezes, na frase você tem assim, ó. Le personnage est bien construit. Le personnage est bien construit. Les personnages sont bien construits. Les personnages sont bien construits. Então, você observa que o verbo está no plural. Então, le, fechadinho, singular. Le, plural. O quinto erro é o número 2, a pronúncia do número 2, que é de. E não do. A mesma coisa, né? De, dois, do, doce, meigo, atenção. Vários alunos na hora de falar dois falam do. Não sei porque é uma tendência. Então, ó, faz atenção. De. O sexto erro é quando a gente vai formar uma frase, por exemplo, ele tem de trabalhar amanhã. Então, quando você fala ele tem de trabalhar amanhã, você pensa no verbo avoir. E em francês, nesse caso, a gente vai usar o verbo devoir. Então você vai falar il doit travailler demain. E não il a que travailler demain. Ça c'est incorrect. Tem várias pessoas que falam il a que travailler. Mesmo quando você usa o verbo devoir, não se usa o que depois. Então, il doit travailler demain. O sétimo erro, por exemplo, quando você tem a frase eu tenho muitas coisas, muitas tarefas para fazer. Então, em francês você vai falar j'ai beaucoup de choses à faire. J'ai beaucoup de choses à faire. Por exemplo, beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à lire. Então, é sempre beaucoup de choses à.
d'accord? Essa é a preposição que você usa. O oitavo erro é com a palavra plusieurs, que é vários, várias, né? Então, às vezes a pessoa forma uma frase assim: il dit plusieurs des choses intéressantes. Mas só que depois de plusieurs não tem o de. Então, il dit plusieurs choses intéressantes. O nono erro é com a negativa personne. Então, várias pessoas formam a frase, por exemplo, il ne connaît pas personne ici. Só que quando você usa o personne, você não usa o pas, porque ele entra no lugar do pas. Então você fala, il ne connaît personne ici. Então não use o pas nesse caso. E o décimo erro é quando uma pessoa faz uma pergunta na negativa. Por exemplo, Marie ne vient pas? Marie ne vient pas? Marie não vem? Quando se tem uma pergunta na negativa, a resposta é, se você vai responder afirmativamente, em vez de você falar oui, elle vient, você tem que falar si elle vient. Marie ne vient pas, si elle vient. E você, qual é a dúvida que você tem na hora de escrever em francês? Deixa aqui nos comentários a sua dúvida, ok? E não se esqueça de se inscrever ou clicar no sininho para receber uma mensagem sobre as aulas. Se você gostou do nosso vídeo de hoje, curta e compartilhe com aquele seu amigo que também tem dúvidas na hora de falar francês. E não deixe de me seguir nas outras redes sociais, ok? Au revoir, à la prochaine!